comentário aqui, comentando a carta aos Gálatas 19, tá? Sempre tenho dito às pessoas que querem compartilhar este comentário bíblico, compartilhe. Também as pessoas que querem se inscrever no meu canal, o link está aí na página, Ronaldo Viana S. Tá bom? É isso daí. Vamos agora ao nosso tema. O tema é a fim de redimir os que estavam sob a lei. Vou ler novamente. A fim de redimir os que estavam sob a lei. É isso daí. Certinho? Esse é o tema. Gálatas 4, do 1 ao 7. Muito bem, vamos lá. Tá? Verso 1 diz assim: digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Bom, o que Paulo está dizendo aqui com esse exemplo? Ele está dizendo, como era normal e acontecia muito isso na antiguidade, a criança crescia junto com o escravo. E muitas vezes não dava para perceber quem era o filho e quem era o escravo. Tá? Ou seja, o herdeiro estava ali junto com o escravo. E às vezes não dava para perceber quem era filho e quem era escravo. Até porque a escravidão, no contexto da antiguidade, e aqui nós estamos num contexto, obviamente, romano, era totalmente diferente. Tá? O que nós conhecemos hoje como os ingleses, os bretões, os anglo-saxônicos, no caso, hoje conhecemos como franceses, germânicos, eram pessoas que eram escravas na época, né? Escravos geralmente de guerra, né? Então, quer dizer, era diferente. Então, não havia, em questões físicas, muita diferença de um romano, por exemplo, né? De um filho de um romano. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que o herdeiro, o filho e o escravo, eles cresciam ali e ele, ainda que o filho fosse dono de tudo, realmente não dava para fazer diferença entre um e outro, tá? Basicamente isso. Mas não esquecendo que o filho era dono de tudo, era herdeiro de toda a propriedade do pai. Bom, primeiro versículo, ele começa com essa ilustração e aí ele continua no verso 2. Diz assim, capítulo 4, tá, queridos? Capítulo 4, do 1 ao 7. Lembrando aí. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Ou seja, o filho, e aqui é claro, refere-se ao filho e não ao escravo, o filho, ele está sob proteção de tutores, digamos assim, né? Curadores, até o tempo que o pai determinar, tá? Que é o dono de toda a propriedade. Paulo está usando esse exemplo para ilustrar, né, justamente isso, a vinda do filho dele, tá? A vinda do filho de Deus, de Jesus Cristo. Tá? Então, Paulo usa esse exemplo para ilustrar a vinda do Filho de Deus. Tá? Que entendamos isso. O verso 3 diz assim, assim também nós, né, quando éramos menores, né, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Então, aí ele faz uma comparação. Assim como também nós estávamos escravizados, dominados, né, pelos princípios elementares, básicos do mundo, né? E isso ele está falando aqui de um tempo da lei, quando a lei regia,
quando a lei controlava, tá? Isso é o que ele diz em relação a esse mundo sob a lei, sob o domínio da lei. E, consequentemente, antes de Cristo, antes da conversão de alguém, ele estava preso a este mundo, né? Ao mundo com esses princípios básicos elementares que escravizavam as pessoas, que dominavam as pessoas. E aí tem a ver também, claro, com os deuses daquela época também, daquele contexto do panteão grego, romano, etc, etc. Tá? Bom, o verso 4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, né, o tempo determinado por Deus, plenitude do tempo é o tempo determinado por Deus, né? Enviou seu filho, Deus enviou seu filho, né? Nascido de mulher, nascido debaixo da lei, tá? Então, no tempo determinado, Deus mandou o seu filho, tá? Qual o objetivo da vinda do filho? Claro, era exatamente isso, libertar as pessoas do domínio, né, da lei e dos princípios elementares deste mundo, né? É isso aí. Então diz, vou ler novamente o 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, o tempo determinado por Deus, é claro, né? Deus enviou seu filho, nascido de mulher, né? Nascido debaixo da lei. Jesus, claro, nasceu debaixo da lei. Cristo, ele teve que se submeter à lei judaica para nos resgatar, tá? Do seu poder, do poder da lei. Tá certo? Muito bem, ele teve que se submeter, tá? Sob o domínio da lei. E ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. Por isso, ele teve condições de nos resgatar, porque ele cumpriu toda a lei, tá? Então, ele alcançou autoridade, poder para tal, tá bom? Cumprindo a lei, certo? E aí o verso 5 diz, a fim de redimir, quer dizer, ele cumpriu a lei, obviamente ele nasceu debaixo da lei, sobre a lei, tá? A fim de redimir os que estavam sob a lei, tá? A fim de redimir, de resgatar, de tirar, né? De livrar, de libertar os que estavam sob a lei, tá? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Deus, então, através do Filho, tira-nos do poder da lei, né? E nos liberta da escravidão dela e da escravidão do mundo, tá? Naquele contexto, quando fala assim em mundo, a gente entende especificamente a lei judaica relacionada aos israelitas, e em relação, de uma forma mais ampla, nós entendemos também o mundo pagão romano, tá bom? É por aí, eu acho que está dando para entender, né? Qualquer coisa depois é só você localizar aí novamente, que isso aqui vai ficar gravado, e aí você vai ver novamente, né? Lógico, né? De novo. Bom, o 5 diz, qual o objetivo mesmo? A fim de redimir os que estavam sob a lei, debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, nós passaríamos a sermos filhos de Deus. Por meio do Filho, nós somos adotados como filhos de Deus. Então, passamos, né, a fazer parte da família de Deus, como filhos de Deus, por meio do Filho dele, Jesus Cristo. Basicamente, é isso daí, tá? O verso 6 diz, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai, né? Então, nos nossos corações, ele clama por essa liberdade, ele clama pelo Pai, pela vontade de Deus e por essa liberdade. Então, a fim de redimir. Então, o tema nosso hoje é exatamente esse, a fim de redimir os que estavam sob a lei, tá? A fim de libertar os que estavam sob a lei. É por isso que Cristo veio.
É por isso que ele veio, tá? Para nos libertar. A nossa liberdade, a nossa salvação não é adquirida através da prática da lei, da prática das obras. Qualquer pessoa que queira ser salvo pela prática das obras, ele está terminantemente, digamos, destinado ao insucesso, porque não tem como. Só pela graça de Deus, por Jesus Cristo, nós podemos ser salvos. É isso aí que diz o texto, tá? Então, terminando aqui, o verso 7 diz: assim você já não é mais escravo, tá? Mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Ou seja, nós não somos mais escravos, porque Cristo veio para nos libertar, nos redimir, nos libertar, nos resgatar do poder da lei, do poder do mundo, tá? Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho, né, aos seus corações, aos nossos corações. Aliás, o 7, né? Assim já não é mais escravo, não somos mais escravos, não estamos amarrados ao pecado, não estamos amarrados debaixo da lei, né? Digamos assim, né? E por ser filho, somos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, o Filho dele, né? Deus também nos tornou o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus, porque somos filhos dele, somos herdeiros dele. E aí nós, claro, né? É por isso que todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem, lógico, né? Uma morada no céu, ele tem o céu, né? Ele habitará no céu, porque somos filhos de Deus. Amém? É isso daí. Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso tempo aqui já passou. E Deus abençoe. Esse aí é o comentário nas 19 e nós vamos, se Deus quiser, continuar amanhã. Agora, se você quer compartilhar, compartilhe. Se esse comentário te abençoou, instruiu sua vida, compartilhe. E se você quer se inscrever no meu canal, o link está aí. Ronaldo Viana, S. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui em tua presença mais uma vez neste dia. Muito obrigado. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua bênção, a tua direção, o teu controle. Ó Deus, obrigado porque somos teus filhos em Cristo Jesus. Obrigado por isso, obrigado pela tua graça. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo que está ouvindo neste momento. Se alguém neste momento está pedindo a Ti, está clamando a Ti, está orando, pedindo cura, libertação, salvação, que Tu faças, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, inclina os Teus ouvidos às nossas orações, em nome de Cristo. Abençoe o Brasil e as autoridades constituídas desta nação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe. Grande abraço.